Olá, a graça e a paz de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor João Balbino. Nesse vídeo, nós veremos a mensagem de número 6 da série Jesus é o Cristo, o Filho do Deus Vivo, de nossa Escola Bíblica de Discípulos. Nessa mensagem, citaremos algumas referências bíblicas. Eu peço, por favor, que você procure tomar notas e conferir os textos referidos em sua Bíblia. Peço que se inscreva em nosso canal. Peço que deixe o seu gostei nos vídeos. Peço que deixe o seu comentário e também que compartilhe as mensagens que temos publicado com outras pessoas. Essas são ações missionárias relevantes. São ações que farão com que os conteúdos que temos oferecido alcancem mais pessoas. E nós agradecemos. Nosso tema é o verdadeiro Deus. Leiamos 1 de João, capítulo 5, versículo 20. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. No texto que nós acabamos de ler, o apóstolo João relacionou duas grandes bênçãos que recebemos por meio de Jesus Cristo. A bênção número 1 é entendimento com respeito ao Evangelho, entendimento para conhecermos o Deus verdadeiro. A bênção número 2 trata de uma posição espiritual. João disse: estamos em seu Filho Jesus Cristo. Estamos em Cristo e Cristo está em nós. Essa realidade da nova aliança. Nós fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo. Se toda a Bíblia houvesse sido perdida ao longo dos séculos, se tivéssemos apenas esse versículo de 1 de João, ele nos bastaria para sabermos que Jesus Cristo é Deus Salvador, aquele perante quem devemos dobrar os nossos joelhos, nos prostrar e adorar eternamente. Por causa do problema do Gênesis 3, bilhões de pessoas, desde o seu nascimento, ignoram o único e verdadeiro Deus, ignoram a diferença que há entre Jesus Cristo e os ídolos, vivem caídas na idolatria, até que Jesus Cristo convença e dê um conhecimento seguro com respeito ao Deus verdadeiro. As pessoas seguem pensando que qualquer fé é fé válida, que qualquer crença serve, que realmente não importa qual é o Deus que cada um crê e segue. Separadas de Deus por causa do problema do pecado, em se tratando da eternidade, as pessoas fazem uma confusão tremenda. Pensam no céu em termos de um objetivo a ser conquistado por meio de seus próprios esforços. Relacionam a eternidade feliz com boas obras, com filantropia, com vida moral, com coisas que jamais podem conduzir a um futuro feliz junto com Deus, que é apenas por meio de Jesus Cristo. A revelação da divindade de Jesus é uma verdade capital confirmada em vários trechos das Escrituras. Vou lhe dar algumas referências. Peço a você que, por favor, tome notas e depois confira em sua Bíblia. Mateus capítulo 1, versículo 23. João capítulo 1, versículos de 1 a 3, 14, capítulo 20, versículos 26 e 28. Atos 20 e 28. Romanos capítulo 9, versículo 5. Tito capítulo 2, versículo 13. A revelação da divindade de Jesus também é confirmada por meio da manifestação dos atributos divinos do Cristo, tais como onipresença. Mateus capítulo 18, versículo 20, capítulo 28, versículo 20. Onipotência, Mateus capítulo 8, versículo 27. Onisciência, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 30, capítulo 21, versículo 17. Eternidade, João, capítulo 8, versículo 58. Hebreus, capítulo 13, versículo 8. Como homem na terra, Jesus Cristo operou milagres, transformou água em vinho, andou sobre as águas, fez com que os peixes
se ajuntassem no local onde ordenou aos discípulos que lançassem a rede de pesca. Fez com que o vento e o mar lhe obedecessem, etc. Esses milagres deixam claro que a criação lhe era sujeita. A revelação de que Jesus Cristo é Deus é considerada como verdade capital porque a Bíblia ensina que a crença na divindade de Jesus Cristo é absolutamente fundamental para a salvação. Mateus capítulo 10, versículo 32, João 3, 36, capítulo 11, versículo 25, capítulo 17, versículo 3, capítulo 20, versículos 30 e 31. Atos capítulo 4, versículo 12, capítulo 20, versículo 28, Romanos capítulo 10, versículo 9, 1 aos Coríntios capítulo 15, versículos de 1 a 4 e 57, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 3 ao 5 e versículo 9, 1 de João capítulo 2, versículos 22 ao 25, capítulo 4, versículo 15. Se uma pessoa não reconhece a divindade de Jesus Cristo, é porque não o conhece e permanece dentro do problema do Gênesis 3. Alguém pode questionar o exclusivismo da Bíblia quando refere à salvação em Jesus Cristo. No entanto, jamais poderá questionar a clareza da mensagem bíblica. Segundo a Bíblia, a salvação de qualquer pessoa se dá exclusivamente pela graça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo. O Senhor Jesus disse, João, capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou é nome divino no Antigo Testamento. É um memorial, o nome por meio do qual Deus declarou a Moisés que seria conhecido em todas as gerações. Êxodo, capítulo 3, versículos 13 ao 15. Somente o Deus de Israel é Eu Sou. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 39. Nenhum judeu jamais empregou esse nome referindo-se a si mesmo. Porém, Jesus o utilizou várias vezes para designar-se Deus, o eterno Eu Sou. Evangelho de João, capítulo 6, versículos 35, 48, 51. Capítulo 8, versículos 12, 23, 24, 28 e 58. Capítulo 10, versículos 7 ao 11 e 14. Capítulo 11, versículo 25, capítulo 14, versículo 6, capítulo 15, versículos 1 e 5 e capítulo 18, versículo 37. Enfim, Jesus Cristo é o verdadeiro Deus, é a palavra que se fez carne, é o eterno e todo-poderoso, é o Criador de todas as coisas. Jesus pré-existe a criação. Jesus não teve origem, ele é a origem de todas as coisas, ele é o Alfa. Em Colossenses capítulo 1, versículos 16 ao 17, a Bíblia diz, Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste. Por meio de Jesus, o universo foi formado e é sustentado. Isso diz Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Antes que todas as coisas viessem a existir, Jesus já existia eternamente, em perfeita comunhão com o Pai e com o Espírito Santo. João, capítulo 1, versículo 3. Um dia, Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Isso diz Filipenses 2, 7. Mesmo se fazendo homem, Jesus jamais deixou de ser Deus. Mesmo abdicando de suas prerrogativas reais, Jesus não abdicou de sua divindade ao tabernacular. E mesmo em seu estado de humilhação, revelou seus atributos divinos. Sem qualquer dúvida, Jesus Cristo na carne e na terra era como ele mesmo declarou, Eu e o Pai somos um. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30.
Em seu ministério terreno, Jesus Cristo revelou o Pai, revelou o grande amor do Pai, manifestou as virtudes do Pai. Jesus proclamou e ensinou a palavra de Deus, fez milagres curando enfermos, libertando endemoniados e fazendo sempre o bem. Atos capítulo 10, versículo 38. Sua vida terrena foi guiada por uma perspectiva ímpar. Jesus Cristo entrou nesse mundo para dar a sua vida em resgate de muitos. Mateus capítulo 20, versículo 28. Jesus veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas capítulo 19, versículo 10. Jesus Cristo foi feito pecado por nós. Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 21. Jesus morreu na cruz em nosso lugar, como nosso substituto. Gálatas capítulo 3, versículo 13. O justo pelos injustos. 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18. Mas a morte não o deteve. Vitorioso, Jesus Cristo ressuscitou. Mateus capítulo 28, versículo 6, Atos capítulo 1, versículo 3, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 4. Jesus Cristo foi elevado ao céu, foi recebido acima na glória. Atos capítulo 1, versículos 9 e 11. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Após subir ao céu, a Bíblia diz que o Senhor Jesus se assentou à destra de Deus e agora intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 34. As Escrituras garantem que o Senhor Jesus Cristo virá outra vez. Lucas capítulo 17, versículo 24, capítulo 21, versículo 27, Atos capítulo 1, versículo 11. A sua vinda é tanto certa quanto imprevisível. Encarar tal realidade exige de nós um modo de vida de vigilância constante. Marcos capítulo 13, versículos 32 ao 37. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, a Bíblia diz que todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo. Contudo, nós que estamos em Jesus Cristo, que fomos redimidos por seu sangue, sabemos que os nossos pecados foram tirados por Jesus. Nós não tememos o dia do julgamento. Por outro lado, todas as pessoas que ainda não tiveram o problema do pecado resolvido por Jesus Cristo devem temer o dia do juízo. Quanto a nós, com expectativa indizível, aguardamos a sua vinda. Maranata, vem, Senhor Jesus. Há a sugestão de um texto para memorizar. Por favor, leiamos 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Agradeço por assistir, recomendo que assista aos demais vídeos da série Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que estão publicados em nosso canal. Graças a Deus, graça abundante.